Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 273. Roxane e Alucard. Oh, eu me tornei um vampiro também. O mundo inteiro de Victor congelou, e seu cérebro parou de funcionar. Imagens de um gorila vestido com roupa de empregada surgiram em sua mente. Guri. Rumble, rumble. Toda a existência de Victor negou tal abominação. O gorila olhou para o céu. Vai chover? Como diabos, você se tornou um vampiro? Aquele grito parecia vir das profundezas de todo o ser de Victor, e rapidamente ele continuou, eu não quero um gorila como Maid. As veias começaram a saltar na cabeça do gorila. Eu não vou me tornar sua empregada, filho da puta. Meu trabalho é proteger a rainha. Rainha? Victor foi pego pela palavra repentina. Sim. Quem? Sua. O gorila apontou para Dryad. Ela é uma rainha? Victor perguntou só para ter certeza. É claro. Victor olhou para Dryad novamente e não viu nenhum traço de rainha nela. Tudo que viu foi um cachorrinho que queria atenção. Você está pensando em algo rude, não é? De qualquer forma, por que você se tornou um vampiro? Eu não me lembro de ter mordido você. O gorila estreitou os olhos quando viu Victor mudando de assunto, e logo começou a explicar. Quando eu disse que estava ligado a ela, é no sentido literal. Ela é minha mestra. Se ela morrer, eu vou morrer também, e se ela ficar mais forte, eu vou ficar mais forte também. Qualquer mudança no corpo de minha mestra será refletida em meu corpo também. Quando você comeu a fruta que ela ofereceu, e você ofereceu seu sangue a ela mudou e renasceu. Ela é uma dríade e uma vampira, e por causa disso, agora sou um gorila e ao mesmo tempo um vampiro. Victor olhou para o gorila com os olhos arregalados em choque. Ele nunca tinha ouvido tanta besteira em sua vida. E pior do que isso, realmente fazia sentido de uma maneira estranha. Um gorila vampiro. Que porra. Então você é meu parente? Victor estava questionando, seriamente sua sanidade agora. Sim. Como eu disse, estou ligado a ela. Você não me transformou diretamente, mas já que sua linhagem está em meu mestre, acho que sim. Ele fez uma cara estranha, mas logo deu de ombros como se não tivesse escolha e começou a comer bananas. Banana, gorila, banana, gorila. O gorila era um ser simples e feliz, ficava satisfeito desde que tivesse bananas. HMM. Victor concentrou sua atenção na conexão que tinha com seus parentes. Gorila, sim. O gorila olhou para Victor. Victor caiu no chão de joelhos e olhou para o chão como se o mundo tivesse acabado. Eu tenho um gorila como parente. Eu só planejei adicionar garotas bonitas para que eu pudesse sempre vê-las vestindo uniformes de empregada doméstica. Como diabos isso aconteceu? Oi, seus desejos estão vazando. O gorila comentou secamente. Victor olhou para o gorila e disse. É sua imaginação. O gorila ficou em silêncio, observou Victor por alguns segundos, depois ignorou o homem e continuou comendo suas bananas. Tanto faz, só não deixe suas esposas descobrirem. Eu não estou fazendo nada de errado. Victor respondeu com sinceridade, pois preferia que as pessoas que eram seus parentes fossem mulheres em vez de homens. Porque quem queria a companhia de um homem por toda a eternidade? Se for assim, melhor uma menina bonita em um vestido de empregada. Ele não está errado. Sim. O gorila revirou os olhos. Suspirar. Victor sentou no chão, cruzou as pernas e deu um tapa no colo para a Dryad se sentar. A Dryad não entendeu por alguns segundos, mas quando ela ouviu a voz de Victor em sua cabeça pedindo para ela se sentar, ela imediatamente fez. Victor começou a acariciar sua cabeça. Ei! O gorila olhou com o canto do olho para esta cena, mostrou um pequeno sorriso, e depois voltou a comer suas bananas. O grupo ficou em silêncio enquanto observavam a paisagem à sua frente. De alguma forma, eu me sinto em paz. Isso é por causa dela? Victor olhou para Dryad. Ele se sentiu estranho perto dela. Era uma sensação como se ele pertencesse aqui. Uma sensação estranha. Um sentimento confuso. Mas ao mesmo tempo uma sensação boa. Falando nisso, se você está aqui, o que aconteceu com a árvore? Ela desapareceu. O gorila falou. Onde ela foi? A árvore está dentro de você, mestre. Ela falou em um tom calmo enquanto seu rosto estava um pouco vermelho. Victor pensou que estava surdo de repente. O que você disse? Está dentro de você. Ela repetiu em um tom ingênuo. O que? Árvore. Oh.
Porque ela faz parecer que isso é uma ação pervertida. Dentro de mim, ela está falando sobre aquele lugar. Victor fechou os olhos e, quando os abriu, novamente, estava em um mundo completamente vermelho. Onde está a árvore? Olhar para baixo. Ele ouviu a voz do autoproclamado outro eu. Victor olhou para baixo e, sob o mar vermelho, bem no meio daquele mar de sangue, havia uma árvore gigantesca. Puta merda. Sim. Eu também fiquei surpreso. Porque a árvore está submersa. Isso é porque o mestre ainda não absorveu todo o sangue. Você está completamente satisfeito, e não há como beber mais sangue por enquanto. Uma mulher apareceu ao lado de Victor e olhou para baixo inocentemente. Victor e o outro ser ficaram chocados quando viram a mulher aqui. Você pode entrar aqui? Eu não deveria. Ela perguntou com um rosto um pouco assustado já que ela pensou que tinha feito algo errado novamente. Não é isso, só estou surpreso que você possa vir aqui. Você pode ficar aqui quando quiser. Victor realmente se sentiu muito estranho dizendo essa última frase. Ah, ótimo. Ela suspirou de alívio. Um silêncio constrangedor caiu sobre o lugar. Tosse. A mulher tossiu e começou a falar. Mestre é meu mestre, então é natural que eu possa entrar neste lugar. Afinal, estamos conectados por um vínculo muito profundo. Victor tocou o queixo e pensou em algo. Então falou seus pensamentos. Você está dizendo que você não é apenas meu parente. Sim. Ela abriu um pequeno sorriso gentil. Você comeu uma parte de mim, e eu comi uma parte de você, na cultura dríade que é. Seu rosto ficou um pouco vermelho. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Victor não pôde deixar de pensar nisso quando viu o rosto da mulher. Aquilo é um casamento. Ela falou com todas as suas forças, enquanto seu rosto estava completamente vermelho. Você é meu rei, eu sou sua rainha. Você é meu marido. APFFT. E lá vai você de novo, se casando porque você se envolveu em um incidente complicado. Isso é uma repetição do que aconteceu no volume 1. Espere, isso foi planejado desde o início. Victor ficou tão chocado com o que acabara de ouvir que simplesmente não registrou as palavras do ser. Craque, craque. O mundo se despedaçou em vários pedaços, e Victor voltou à realidade, mas ainda estava congelado em choque. Mestre. Ele está paralisado. O que você fez? Eu disse que somos casados. Ela olhou para o gorila. O gorila fez uma careta. Eu disse para você esperar. É tudo muito recente, e você já viu, certo? Ele tem 5 esposas. Ele poderia facilmente dizer que, afinal, aquelas mulheres, em particular, carregavam o cheiro de Victor. Sim, mas, se não fosse por ele, eu ainda seria apenas um broto lutando para sobreviver. Ele é meu salvador e meu tudo, então é natural que eu lhe ofereça minha fruta. Hugh, eu conheço os seus sentimentos, mas você deveria esperar um pouco mais. É tudo muito recente. O gorila repreendeu a garota apressada. Eka. Ela fez beicinho. Parece que quando você renasceu, você herdou a impaciência desse homem também. Ele revirou os olhos quando percebeu que seu mestre poderia ter passado por algumas mudanças drásticas que levariam algum tempo para se acostumar. Só rezo para que ela não fique louca como ele, que era um mestre gentil, um mestre gentil. O gorila pensou consigo mesmo. Eu cometi um erro? Ela perguntou ao gorila enquanto olhava para Victor. É difícil dizer, mas definitivamente, agora não era um bom momento. Você deveria ter esperado mais alguns dias. Mas meu núcleo já está dentro dele. Já estamos casados. Eu sei, mas esse fato e os sentimentos são completamente diferentes. Lembre-se que a lei da selva é diferente das leis dos seres inteligentes. O gorila ensinou a mulher a ser boa, o gorila como professor. Isso é complicado. O gorila riu gentilmente. Victor acordou de seu estupor, olhou em volta e, quando percebeu que estava de volta à realidade, olhou para a Dríade. Vendo o olhar de Victor, o coração de Dríade começou a bater rapidamente, e vários pensamentos começaram a surgir em sua cabeça. Suspirar. Victor respirou fundo. Ele não podia dar uma resposta a essa confissão repentina. Por quê? Por que ele não podia? Porque ele podia sentir os sentimentos de Dríade. Todos os sentimentos dela. Ela era literalmente um livro aberto para ele, e ele podia ver que ela não tinha nada além de boa vontade para ele. Vamos com calma, ok? Isso era tudo o que ele podia dizer no momento.
Eu disse vamos com calma. Desacelere um pouco seus passos. Baby step, baby step. Passos de bebê? Na verdade, é um ditado que, como o próprio nome diz, pequenos passos. Ou seja, precisamos desacelerar um pouco. Oh! Ela parecia uma criança que estava aprendendo novas palavras. O gorila deu um pequeno sorriso e depois se virou, como esperado. Você pode confiar neste filho da puta. Ele é um bom homem. Primeiro, qual é o seu nome? Árvore do mundo. Ela falava com cara de inocente. Lembrava-se de ter ouvido um velho dizer isso para ela. Aquele velho parecia importante, e por isso, ela achava que esse era o nome dela. Um suor frio brotou nas costas de Victor quando ele ouviu o que ela disse, e várias perguntas começaram a surgir em sua cabeça agora. Não esse. Estou falando se você tiver um nome. Olha, meu nome é Victor. O nome desse gorila é Big. Kofi Kofi. O gorila engasgou com a banana e olhou para Victor com um olhar irritado. Meu nome não é. Victor olhou para Big com um olhar que dizia: cala a boca. TSK. O gorila se virou e continuou a comer suas bananas. Eu tento ajudar, e estou desligado. O mundo não é justo. Olhando para o gorila comendo bananas, apóstrofo. Agora que penso nisso, como diabos ele está comendo bananas? Ele não é um vampiro. Os genes dos gorilas são mais fortes que os genes dos vampiros. Mais perguntas começaram a surgir na cabeça de Victor. Ah! Eu não tenho. Ela fez uma cara triste. Victor deu um sorriso gentil e disse: posso lhe dar um nome? Adriate arregalou os olhos, claro. Apesar de responder timidamente, suas orelhas estavam se movendo bastante animadas. Essa era uma visão muito fofa, na opinião de Victor. Com o mesmo sorriso gentil no rosto, Victor começou a acariciar a cabeça da Adriate. Ele a fez deitar a cabeça em seu peito e começou a pensar em um nome apropriado para ela. Ele não era muito bom em nomear, mas ele tinha um nome. Que tal Roshani? Roshani. Sim, esse nome significa clareza, nascer do sol e amanhecer. Isso combina comigo? Este nome também significa despertar. Ponto. Ela olhou para Victor com a boca aberta em choque. Victor acariciou a bochecha da Dríade. Acho que é um nome muito apropriado para alguém que acabou de nascer. O que você acha? Ela abriu um grande sorriso que parecia iluminar tudo ao redor de Victor. Era um sorriso tão lindo que Victor congelou por alguns segundos. Eu gosto disso. Victor não respondeu a esse sorriso. Esse menino sabe truques. Quem o ensinou? O gorila pensou por curiosidade. Embora tenha sido pego de surpresa, Kikeki, não subestime o charme de uma Dríade. Mestre. Victor acordou de seu estupor, rapidamente organizou seus pensamentos e disse: de hoje em diante, você será conhecida como Roshani Alucard. Minha sexta empregada. E talvez minha futura esposa. Victor suspirou um pouco com esse pensamento dele no final. Ele não poderia tomar uma decisão tão grande quanto ela se tornar uma esposa agora. Afinal, ele nem se aproximou de suas outras esposas corretamente. As únicas com quem ele progrediu foram Violette e Ruby. Sem falar que Roshani ainda era uma criança. E mesmo sendo deslumbrante, ainda faltava um atributo essencial para chamar a atenção de Victor. Ela não era louca. Ou psicopata. Por causa disso, apesar de achá-la deslumbrante e bonita, ele não sentiu nenhum desejo lascivo por ela. Mas como ele disse, baby steps. Eles acabaram de se conhecer, talvez no futuro ela mude, quem sabe. Empregada. O sorriso de Roshani ficou um pouco vazio por alguns segundos. Tudo bem, eu vou aceitar isso, por enquanto, considerando que é minha culpa. Ela fez beicinho e encostou a cabeça no peito de Victor. Apóstrofo. Bem, parece que não vai demorar muito. O sorriso de Victor cresceu. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 274. Scatashi se junta ao clube. Depois de ter aquele momento com Roshani, Victor se separou da garota e caminhou em direção à mansão. Victor perguntou se ela queria ir para a mansão, mas ela disse que preferia viver ao ar livre com a natureza, e conhecendo seus velhos hábitos quando ela era uma árvore. Ele não achou isso estranho. Victor usou seu cartão dourado e chamou uma bruxa. Especificamente falando, ele ligou para June e pediu à mulher que criasse uma casa de acordo com os gostos de Roshani. June, é claro, aceitou alegremente o pedido de Victor e, quando começou a suar frio pelo olhar do gorila,
que agora era um gorila vampiro, começou a fazer várias perguntas sobre a casa que Roxane queria construir. Victor deixou as duas garotas sozinhas e então caminhou em direção à mansão. Ao entrar na mansão, ele foi abordado por um Scatache selvagem. Você levou o seu tempo. Bem, eu precisava acomodar minha nova empregada. Victor não mentiu. Em partes, é claro. Ele não ia dizer ainda que basicamente se casou com a nova empregada. Por que ele não falou sobre o assunto? Bem, ele não iria querer causar caos intencional agora. Afinal, era tudo muito recente, e as reações da garota podem ser as piores possíveis. Ele deixaria o fogo diminuir um pouco. E quando o fogo estivesse prestes a morrer, ele pegava os 100 kg de gasolina que esse tópico deveria ser, e jogava no fogo. Afinal, ele não é um homem que gosta de mentir para as pessoas próximas a ele, então ele decidiu omiti-lo, por enquanto, para que as meninas pudessem se acostumar com a empregada. Victor olhou em volta e viu Violette, Saz e Ruby sentadas em sofás diferentes. Ele procurou por Natasia, mas apenas lembrou que ela não estava presente. Ela precisava voltar para seu território já que não podia mais deixar todo o trabalho nas mãos de sua irmã. Afinal, ela agora era a líder do clã Fulger. Ela não podia mais procrastinar. Ela precisava trabalhar. Pela pressão livre e espontânea da filha, ela voltou ao seu território, mesmo parecendo muito chateada. E Victor não precisava ser um gênio para saber por que ela estava tão chateada. Afinal, ela estava esperando Victor apagar seu fogo. Agora, você não pode fugir. Scatache olhou para ele com um rosto que poderia assustar qualquer ser no mundo enquanto ela pegava a mão de Victor e o puxava para o sofá. Rachadura. Por um momento, Victor pôde ouvir os ossos em sua mão quase quebrando. Victor exibiu um pequeno sorriso enquanto olhava para as costas da mulher. Ele apenas lembrou que a atitude dela era bem diferente de quando ele a conheceu. Ela é mais bonita. Lembrando-se da cara que ela fez ao passar pela porta, olhando para a mão que estava um pouco rachada, pensou, bem, talvez ela não tenha mudado muito. Scatache jogou Victor no sofá e apontou para ele, explique. Sua voz era fria e sombria, enquanto seus olhos brilhavam vermelhos sangue, e seu cabelo parecia desafiar a gravidade. Ela parecia uma água viva pronta para picar cada centímetro do corpo de Victor. Se fosse qualquer outro ser, essa visão realmente causaria medo em suas almas. Mas Victor não era um ser qualquer. É? O que você quer dizer? Ele jogou inocente. Uma veia saltou na cabeça de Scatache. Esse homem não é muito sem vergonha. Onde ele aprendeu? Eu ignorei porque as meninas estavam preocupadas. Ela estava preocupada também, mas ela não diria isso em voz alta. Mas você não pode fugir hoje. Explique o que aconteceu. A pressão vinda de seu corpo pareceu aumentar. Ela estava falando sério. Ele não poderia fugir sem uma explicação. O sorriso de Victor cresceu, enquanto ele parecia estar gostando disso mais do que estava com medo. Com o mesmo sorriso inocente no rosto. Natasia não explicou. Victor achou essa situação estranha já que, conhecendo as meninas, com certeza iriam interrogar Natasia. Sim, ela disse, tudo. Violette explicou. Inicialmente, você chegou naquele local, conversou com o gorila e a árvore, depois foi para a prisão e capturou alguns criminosos e alimentou a árvore. Continuou Sasa. Oh. Ela não falou sobre aquele contrato estranho. O sorriso de Victor cresceu um pouco. Ele gostou dessa atitude. Afinal, isso não era algo que ele queria mostrar para as meninas ainda, pela simples razão de que ele não entendia nada sobre isso. Os títulos que recebeu daquela estranha porta eram muito específicos, e ele sinceramente duvidava que fosse mentira. Talvez a porta o estivesse enganando. Ele não sabia, mas ele não queria causar preocupação desnecessária para suas esposas. Ele estava fazendo isso muito. Apóstrofo. Agora não, eu preciso tentar entender o que era isso. Talvez haja alguns livros na biblioteca dos Scatache. Victor decidiu estudar primeiro aquela porta e os títulos mencionados. Principalmente esse título, marcado pela bruxa do caos. O próprio nome cheirava a problemas, problemas que ele sentia que não poderia lidar agora. Havia também outro título que era muito longo e irritante, aquele que tem a proteção da deusa Afrodite. Quando aquela cadela fez isso, a coluna de Victor estremeceu um pouco quando ele pensou que aquela deusa havia lhe dado algo assim. Outro título que ele estava curioso era Amado pelos Espíritos do Relâmpago.
Victor achava que isso estava de alguma forma relacionado à família de sua esposa, a família Fulger. Ele ainda se lembrava de uma história que Sasa contou, dizendo que sua avó era um espírito ou algo assim. No passado, ele não tinha pensado muito sobre isso, e ele tinha um pensamento pré-estabelecido de que apenas humanos poderiam se tornar vampiros. Mas esse não parecia ser o caso, como ele podia ver pelos exemplos da Dríade, que agora se chamava Roshani. E o gorila, que se tornou um vampiro gorila. Ela nos contou tudo. Ruby falou. Victor acordou de seus pensamentos e olhou para Ruby. E Sasa completou a história. Desta vez foi Skatashi quem falou. E o que você quer saber? Craque, craque. Ruby, que estava tomando uma xícara de chá vermelho, olhou para Victor com um sorriso que não parecia ser um sorriso e disse: como diabos você vai visitar seus amigos e voltar com uma mulher e um gorila? Certo? Isso já pode ser chamado de talento. Violette falou enquanto revirava os olhos completamente vazios. O corpo de Skatashi pareceu tremer por alguns segundos, e então ela gritou. E não é uma mulher qualquer, é a porra de uma árvore do mundo. Skatashi parecia estar pirando. Todo o lugar estava em silêncio. Se Skatashi confirmou, então não é mentira. Ela é uma árvore do mundo. A palavra árvore do mundo não era estranha para Victor, considerando que nos filmes que ele assistia, muitos filmes de fantasia relacionados a elfos sempre tinha algo chamado árvore do mundo, que é uma árvore que é responsável por toda a vida no planeta. Até mesmo alguns filmes da mitologia nórdica abordaram esse tema. Ruby não acreditou no que ouviu. Ela é uma árvore do mundo. Ela perguntou à sua mãe. Árvore do mundo. Sasa e Violette se viraram confusas, pois pareciam não saber o que eram. Skatashi respondeu à pergunta de Ruby. Sim, apesar de jovem, ela é uma árvore do mundo. Ela me dá a mesma sensação daquela puta que vi quando fui visitar o panteão nórdico. Por cadela, você quer dizer? Ruby continuou enquanto engolia em seco. Yggdrasil. Skatashi falou em um tom seco enquanto virava o rosto para o lado e parecia bastante irritada ao falar daquela mulher. Ruby arregalou os olhos enquanto olhava para Victor com um olhar acusador. Querido. O que você fez? Por que você está me olhando com esses olhos acusadores? Por quê? A culpa é literalmente sua. Você não sabe as consequências de ter uma árvore do mundo perto de você? Não, bem, isso é de se esperar. Suspiro. Ruby suspirou. E mesmo que ele soubesse das consequências, ele iria apenas rir de diversão. Ruby suspirou novamente. Veias começaram a saltar nas cabeças de Violette e Sasa. Explique o que é essa história da árvore do mundo. Eles falaram ao mesmo tempo. Ruby olhou para as duas garotas e falou em tom seco, simplificando: a árvore do mundo é uma árvore. Violette e Sasa olharam para Ruby com os olhos brilhando vermelho sangue, enquanto pareciam que iriam pular garganta abaixo da mulher a qualquer momento. Eu não tenho escolha. Ruby realmente não queria explicar e não conseguia pensar em uma maneira inteligente de resumir o conhecimento para as duas mulheres. Espere por mim aqui, eu estarei de volta em breve. Ruby de repente se levantou e caminhou em direção ao corredor. Discípulo estúpido, você realmente gosta de procurar problemas. Skatashi falou de repente. Victor olhou para Skatashi. Essa é uma característica que eu amo em você, mas... ao receber aquela garota como empregada doméstica, você basicamente coloca um alvo de todos os deuses nas suas costas. Ela exagerou um pouco, mas dada a importância da árvore, ela não estava exagerando muito, considerando que se um rei-deus mandasse Victor ser caçado, todos os deuses aceitariam essa ordem, e se esse dia chegar, um panteão desaparecerá. Victor estava curioso sobre o que Skatashi disse, e sua curiosidade aumentou quando sentiu o instinto assassino de Skatashi. Por que você diz isso? Skatashi olhou para Victor com um olhar sério. Aquela mulher, com tempo suficiente em um lugar que não tenha outra árvore do mundo plantada, ela pode criar um planeta. Ele não pode simplesmente fazer isso, se você plantar em um planeta com um ambiente hostil que não pode suportar a vida. Ele pode basicamente terraformar o planeta inteiro. Puta merda. Victor não esperava que ela fosse tão especial. Vamos, cara. Ela é apenas uma árvore aleatória que ele encontrou enquanto andava. Ele não imaginava que ela pudesse fazer algo tão fora da sua realidade atual. Por isso, eu disse que você vai colocar um alvo enorme nas costas. Essa mulher é algo que todos os deuses querem. Errado.
todos os seres inteligentes e aqueles que têm força, desejo. Afinal, se você der tempo suficiente a essa mulher, ela pode criar um território que no futuro pode ser chamado de seu próprio panteão de deuses. Victor ficou sem palavras, e quando percebeu algo, um suor frio começou a cair de seu rosto. Essa árvore não está dentro de mim? Ele estava um pouco preocupado agora. E um pouco irritado. Só quero ver quem tem coragem de tentar tirá-la de mim. Seus olhos brilharam com um brilho perigoso. Victor era extremamente possessivo com as pessoas próximas a ele. Roxane, apesar de ser uma garota nova, era uma empregada, e ela também nasceu do sangue dele. De certa forma, ela é sua filha. Espero que... Victor pensou um pouco mais e percebeu que isso poderia ser verdade. Afinal, ela renasceu de seu sangue, e ela estava conectada a ele em um nível muito mais profundo do que suas próprias empregadas que ele criou. Pare de pensar nisso, porque se eu pensar assim, minhas empregadas serão minhas filhas também. Afinal, quando eles se transformaram em vampiros, eles renasceram também. É melhor não pensar nisso, ou ficarei mais confuso. Victor tomou uma decisão. Ela não é muito poderosa. Violette, que estava entendendo parcialmente as coisas, perguntou: não é uma questão de ser poderoso ou não. Scatash olhou para Violette e suspirou. Ela realmente duvidava das técnicas de criação de Agnes agora. Aquela vadia não ensinou nada para a filha, ela só roeu o cérebro dela. Scatash teve uma epifania. Uma árvore do mundo é um conceito que existe em todo o planeta. Sem ela, a vida não é possível em um planeta. Ruby apareceu de repente, carregando vários livros nas mãos. Ela caminhou na frente de Saz e Violette e largou os livros na frente das meninas. Ela é tão importante. O que é isso? Perguntou Sasa. E esse ser se tornou a donzela. Ela murmurou. Ela ainda não conseguia acreditar em tal absurdo. Victor parecia ter talento para se deparar com pedras preciosas. Não tem muita sorte. Livros. Violette sentiu uma súbita vontade de queimar tudo e correr. Ruby olhou para as meninas com um olhar sério. Leia e aprenda. Não tenho inteligência suficiente para resumir todo o conhecimento e importância de uma árvore do mundo em uma frase. Ela falou em um tom cansado. Saz e Violette olharam uma para a outra e mostraram um rosto que mostrava o quanto elas não queriam fazer isso. Mas eles ficaram um pouco surpresos quando Victor de repente caminhou em direção a eles, sentou-se no chão e pegou um livro chamado Yggdrasil, e sua importância para o panteão nórdico. Querida pegou um livro de bom grado. Ruby abriu a boca em choque. Uma veia saltou na cabeça de Victor quando viu a reação de Ruby. Aquela mulher, ela vai sofrer esta noite. Victor pensou e continuou a ler o livro. Apesar de conhecer o conhecimento da árvore do mundo dos filmes, ele achava que realidade e ficção eram diferentes e, por isso, decidiu aprender mais sobre o assunto. Vendo que Victor tomou a iniciativa de aprender, as duas meninas ficaram motivadas e se sentaram ao lado dele também e pegaram um livro. Eu ainda não ouvi uma explicação de como você foi capaz de fazer uma árvore do mundo, sua empregada. Sobre isso, eu também não sei. Scatash pensou que ele devia estar se fazendo de surdo. Como ele não sabia? Bem, as coisas meio que aconteceram. Victor falou enquanto continuava lendo. A primeira vez que visitei aquele lugar, senti uma sensação de nostalgia. Victor ainda se lembrava daquela sensação de voltar para casa. Scatash estreitou os olhos quando ouviu o que Victor disse. A segunda vez que visitei aquele lugar, como vocês sabem, estava cheio de corpos, e a árvore parecia danificada. Parece que Niklaus Urseman enviou homens para danificar aquele lugar. Scatash tocou seu queixo e pensou, talvez ele já soubesse sobre a árvore antes. Scatash, para ser honesta, tinha visitado aquele lugar no passado desde que ouviu falar de um gorila protegendo uma árvore estranha. Mas no final, ela ficou desapontada com a fraqueza do gorila e deixou o local sem fazer nada. Ela não tinha percebido que aquela árvore era uma árvore do mundo. O que pode significar duas coisas. Alguém estava protegendo aquela árvore. Ou ela não estava madura o suficiente para eu sentir alguma coisa. Scatash estava mais inclinado para a primeira opção. E a única pessoa em sua mente que tinha conhecimento suficiente para isso era Vlad. Aquele velho. O conhecimento do passado e as coisas que ela experimentou começaram a se encaixar, e logo tudo fez sentido. Vlad estava pensando em criar uma árvore do mundo desde pequeno,
e usar a árvore para ter controle sobre o planeta inteiro. Mas o que aconteceria com a árvore atual? Aquele que está perto dos territórios dos Elder Gods. Ele a mataria. Eu sabia de antemão que ela se alimentava de sangue e, por causa disso, dei meu sangue a ela. Skatashi parou de pensar e prestou atenção nas palavras de Victor. O resultado é, como você sabe, que criou algumas folhas vermelhas. Mas depois que ela me deu uma fruta de sangue, ela ficou seca novamente e, por causa disso, tive a sensação de que, se eu desse à árvore sangue forte em grandes quantidades, algo interessante poderia acontecer. E eu pensei, por que não? E então eu fiz isso e dei sangue a ela. Uma grande quantidade. Ele exibiu um pequeno sorriso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você